O sol nasce, um novo começo, um presente de Deus, exclusivamente para você. Neste instante, ao abrir os olhos, o rumo espiritual do seu dia se define. Assim como uma semente precisa da luz para florescer, seu espírito precisa desse primeiro raio de fé para transcender as limitações do mundo. Mas saiba, a escuridão não dorme. Ela conhece o poder transformador desses primeiros momentos e ataca com sutileza. Aquela preocupação que invade sua mente, o peso no peito, a ansiedade que te aperta antes mesmo de levantar, a pressa em pegar o celular, como se algo terrível tivesse acontecido. Não são coincidências. São flechas direcionadas para roubar sua força espiritual. Deus promete nos responder e revelar grandes mistérios, coisas que nossa mente não alcança sozinha. Essa promessa não é apenas uma palavra, é uma espada poderosa, a chave para desatar milagres desde o amanhecer. Quando você declara a palavra de Deus ao acordar, ergue um escudo espiritual impenetrável às trevas. Alinha seu dia com o propósito divino antes que as adversidades o definam. Você assume o controle de cada hora, minuto e segundo. Lembre-se, a oração matutina não é casual. Há um poder único reservado para aqueles que consagram seus primeiros pensamentos a Deus. Quando você declara algo alinhado com a vontade divina no início do dia, isso se torna realidade no mundo espiritual. Não são apenas palavras ao vento, são decretos com autoridade celestial. Mas o inimigo tentará te distrair. Sussurrará razões para adiar o seu momento com Deus. Dirá que as notícias, os recados ou as redes sociais são mais importantes, que a preguiça é mais forte, que você pode orar mais tarde, quando estiver mais acordado. Não caia nessa armadilha. Ao ceder esses minutos iniciais às distrações, entrega o rumo espiritual do seu dia inteiro ao inimigo. Abdica do leme, deixando-se levar pelas correntes da sorte, ao invés de navegar com propósito divino. Deus nos deu uma sabedoria para encorajar o cansado. Ele desperta nosso ouvido para ouvir a verdade, como os sábios o fazem. Este despertar não é só físico, é espiritual. Uma iluminação sobrenatural que acontece apenas nesse momento sagrado do amanhecer. Assim como os israelitas coletavam o maná pela manhã, antes que o sol derretesse, suas bênçãos espirituais também têm um horário divino para serem recebidas. A cada manhã, há novas misericórdias esperando por você, diferentes de ontem, únicas para hoje, preparadas para os desafios que virão. Você só as receberá se despertar seu espírito antes do corpo, se elevar sua voz ao céu antes de direcioná-la à terra, se conectar com o eterno antes de se entregar ao temporal. A oração sincera é um chamado para buscar a revelação divina antes da informação humana. É ir à fonte de toda a sabedoria antes de consultar as opiniões mutáveis do mundo. É estabelecer sua identidade em Cristo antes que as circunstâncias o definam. Neste amanhecer, você tem a chance de redefinir o início do seu dia, quebrar ciclos de derrotas que podem durar meses ou anos. Estabelecer um novo pacto matinal com o Deus que controla o tempo e a eternidade. Ao longo da história, homens e mulheres descobriram esse segredo espiritual e transformaram não só suas vidas, mas gerações. Esses gigantes da fé entenderam que o poder da manhã não é acaso, mas um design divino para garantir a vitória. Josué, antes de conquistar Jericó, levantou-se cedo. As batalhas terrenas se ganham primeiro no mundo espiritual, e esse mundo se conquista nas primeiras horas. O rei Davi, apesar de suas responsabilidades, buscava a Deus de madrugada. Ele sabia que na intimidade matinal receberia o que nenhum conselheiro poderia oferecer: sabedoria divina, discernimento sobrenatural, autoridade espiritual. Elias, em meio à sua fuga, recebeu restauração e novas instruções ao amanhecer. Ester,
Antes de salvar seu povo, dedicava as primeiras horas de cada dia para fortalecer sua conexão espiritual. Daniel, na Babilônia, orava 3 vezes ao dia, começando pela manhã. Moisés recebeu os 10 mandamentos no topo do monte, ao amanhecer. Jesus, mesmo sendo Deus, separava as primeiras horas para a comunhão com o Pai. A própria ressurreição ocorreu ao amanhecer, simbolizando a vitória sobre o inimigo. As mulheres que encontraram o túmulo vazio foram de madrugada, tornando-se as primeiras testemunhas do maior milagre. Job, mesmo em sofrimento, oferecia holocaustos pela manhã. Abraão se levantou cedo antes de oferecer Isaque. Samuel ouviu a voz de Deus pela manhã. Gedeon recebeu instruções divinas ao amanhecer. Neemias inspecionou os muros de Jerusalém de madrugada. Isaías recebeu visões poderosas nas primeiras horas. Há um padrão bíblico que se repete: grandes revelações, estratégias divinas, instruções para a vitória, transformações pessoais. Tudo tende a ocorrer no amanhecer. E essa dinâmica espiritual está disponível para você. A oração sincera é um canal aberto para receber estratégias divinas que transformarão sua vida. Não é só uma bela teoria, é uma ferramenta prática para transformar cada dia. Essa promessa se ativa ao abrir seus olhos. Comece seu dia declarando: este dia pertence a Deus, o reclamo para sua glória. Em nome de Jesus, recebo as novas misericórdias preparadas para hoje. Esta declaração estabelece autoridade espiritual sobre as próximas 24 horas. Depois, decrete a anulação de todo ataque contra a sua vida. Declare: em nome de Jesus, cancelo todo plano do inimigo contra minha família, saúde, finanças e propósito. Toda armadilha fica desativada. Toda emboscada exposta, toda maldição revogada. Em seguida, alinhe-se com a agenda divina. Declare: Pai, alinhe meus pensamentos com os seus. Revele-me sua agenda para hoje. Dê-me discernimento para separar o urgente do importante, o temporal do eterno. Este 2025 é um tempo de restauração acelerada para quem entende o poder da manhã. Deus está restaurando a ordem divina, começando pelas primeiras horas. Quem estabelece esse pacto matinal verá problemas resolvidos em dias, que levariam meses ou anos. Há uma transferência de riquezas no mundo espiritual que se manifesta primeiro em quem consagra a manhã. Deus te colocará por cabeça e não por cauda. Deus está restaurando o sacerdócio matinal nas famílias. Cada lar onde um pai, mãe ou filho consagram as primeiras horas se torna um centro de proteção espiritual. Aplique isso ao seu trabalho. Antes do e-mail, declare: encomendo a Deus minhas obras e meus pensamentos serão firmados. Para suas finanças, declare: meu Deus suprirá todas as minhas necessidades. Visualize os recursos do céu fluindo. Para a saúde, declare: por suas chagas fomos curados. Para seus filhos, ore por eles enquanto dormem, declarando bênçãos e proteção. Deus está restaurando sonhos abandonados, visões adiadas. O tempo entre a semeadura e a colheita está diminuindo. Projetos que levariam anos serão completados em meses. No trabalho, haverá favor inusual. Nas relações, haverá cura acelerada. Em decisões importantes, haverá discernimento sobrenatural. Deus está levantando uma geração de guerreiros matutinos. Pare por um momento. Pergunta para si mesmo: quando foi a última vez que você experimentou a presença de Deus nas primeiras horas? Se sente que luta contra as mesmas batalhas, que sua fé está estagnada, que algo falta, talvez esteja negligenciando este segredo. O problema não é seu compromisso, mas o momento. Você luta ao meio-dia batalhas que deveriam ter sido ganhas ao amanhecer. Amém? Compartilhe essa mensagem com quem precisa. Peça mais orações, se esse recado te tocou profundamente.
Pai Celestial, começo este dia sentindo o peso do mundo em meus ombros, a fadiga da jornada, a sede por uma paz que parece tão distante, mas aqui estou diante de Ti, buscando a Tua presença, não como um ritual, mas como um grito de socorro, um clamor por socorro no deserto da minha alma. Preciso de Ti, Senhor. Preciso da Tua força para enfrentar as batalhas que se aproximam, para vencer os medos que me assaltam, para encontrar a saída dos labirintos da minha alma. Sinto a necessidade de começar o meu dia contigo, não por obrigação, mas por amor, por dependência. Sei que sem Ti sou apenas poeira, contigo sou capaz de mover montanhas. Amém. A oração da manhã não é para consertar o que já quebrou, mas para impedir que a destruição chegue perto de mim. Lembra-se de um dia que começou mal e só piorou? Aquele desconforto ao acordar, a sequência de imprevistos que te deixaram frustrado? Muitas vezes, essa corrente negativa começa nos primeiros minutos, momentos entregues ao inimigo por inércia, não por escolha. E se, em vez de pegar o celular, você buscar primeiro a face de Deus? E se, em vez de notícias e mensagens, você se alimentar das promessas eternas? Acredite, podemos experimentar um reavivamento pessoal sem precedentes. Curas inexplicáveis pelos médicos, restauração familiar que parecia impossível, provisão financeira que desafia a lógica, uma influência sobrenatural na vida dos seus filhos. Amém. Por que não vemos mais milagres? Deus não mudou. O tempo dos milagres não passou. Nós é que abandonamos práticas essenciais, começando pela dedicação das primeiras horas do dia. Esta não é uma simples palestra, mas um convite a um movimento de restauração, um despertar para o poder transformador dessa consagração matutina. Junte-se a nós, esteja comigo, não por um dia, nem uma semana, mas como um novo estilo de vida. Reclame esses preciosos minutos antes que o mundo te roube a atenção. A decisão é sua. É preciso coragem para reconhecer que, mesmo com boa intenção, talvez o que você está fazendo não seja suficiente. Humildade para admitir que suas lutas podem ser evitadas. Amém. Se sente essa verdade ressoando em seu coração, esse sim interior, esse anseio por algo mais, inscreva-se neste canal. Não por números, mas para construirmos uma comunidade de guerreiros matutinos. Pessoas que vivem transformações inexplicáveis para o mundo. Compartilho revelações, estratégias espirituais e testemunhos de vidas transformadas. Não são teorias, são resultados tangíveis de pessoas reais como você. Libertação de vícios de décadas, curas médicas comprovadas, famílias restauradas, negócios salvos do fracasso. Tudo começou com uma escolha simples: consagrar as primeiras horas a Deus. O que você tem a perder em 7 dias? 15 minutos a mais? Nada, mas o ganho é infinito. Dias transformados, paz interior, saúde restaurada, relacionamentos curados, propósito divino. A decisão é sua. Os resultados podem te surpreender. E se surpreenderem, compartilhe. Comente aqui. Ajude a espalhar essa verdade para quem luta sem conhecer o poder da oração matutina. Não é coincidência você estar lendo isso. Deus tem um propósito para esta mensagem hoje. É um convite a um novo nível espiritual. Você aceita? E se você não souber como começar, peça ajuda. Podemos fazer isso juntos. Comente aqui embaixo ou envie-nos uma mensagem. Estamos aqui para te apoiar. Pai, em nome de Jesus, me apresento a Ti nesta manhã santa. Invoco o poder transformador, clamando a Ti com todo o meu coração, pois sei que responderás e me mostrarás coisas grandes e ocultas. Este dia está selado no sangue de Jesus. Cada minuto pertence ao Rei dos Reis. Tomo autoridade sobre as forças das trevas que tentam roubar minha paz, sabotar meu propósito e desviar meu destino. Em nome de Jesus, quebro todo ciclo de derrota,
Cancelo palavras negativas, maldições, limitações e ataduras que aprisionam minha alma. As portas dos céus estão abertas sobre minha vida. A glória de Deus se manifestará no meu lar, trabalho, ministério, finanças, saúde e relacionamentos. Amém. Aplico o sangue de Jesus à minha mente, me permitindo ser transformado pela renovação da minha mente. Recuso pensamentos de ansiedade, medos e mentiras do inimigo. Reclamo a mente de Cristo, a sabedoria que discerne entre o eterno e o temporal. Declaro sanidade completa ao meu corpo. Recebo a cura na cruz. Comando a cada célula, órgão e sistema do meu corpo a se alinhar com a perfeita vontade de Deus. Doença, dor, inflamação não têm lugar neste templo do Espírito Santo. Há proteção divina sobre meu lar e minha família. Visualizo um cerco de fogo ao redor dos meus queridos. Nenhuma arma, influência negativa ou perigo poderá penetrar essa barreira celestial. Amém. Ativo o princípio de prosperidade, o fim da escassez e da luta financeira. Recebo a transferência de riqueza, ideias divinas para prosperar e favor sobrenatural com pessoas estratégicas. Declaro meu propósito divino alinhado com o chamado de Deus, rejeitando a confusão sobre minha identidade e destino. Reclamo o poder, o amor e a disciplina que vem de Deus, rejeitando a depressão, a ansiedade e a preocupação. Expulso esses intrusos da minha vida em nome de Jesus. Em meus relacionamentos, peço a restauração, a unidade, a clareza e a cura. O amor será o vínculo perfeito. Recebo discernimento sobrenatural, intuição divina para tomar as decisões certas. Tomo autoridade sobre espíritos de atraso, confusão, medo, doença, escassez e divisão. Os expulso de cada área da minha vida, em nome de Jesus. Amém. Este dia marca uma nova era, um dia de vitória, de favor extraordinário e milagres inesperados. A mão de Deus se manifestará tão claramente que até os descrentes reconhecerão seu poder. Aguardo os resultados, mas já sei que ouviste minha oração. Sei que se pedir conforme a tua vontade, serei ouvido. Selo esta oração com a autoridade do nome de Jesus, o nome que domina o céu, a terra e o mundo inferior.